Certa vez um amigo me ligou, um dia de semana comum qualquer, dizendo: Daniel, por favor, preciso da sua ajuda com certa urgência. Eu disse a ele: sim, do que você precisa? Minha filha está passando mal na faculdade. Ela foi de carro, não tem como voltar dirigindo. Ela está numa sala na faculdade, estão tentando deixá-la calma. Você precisa ir lá comigo para trazer o meu carro de volta. E eu disse que tudo bem. E fomos. E quando chegamos na faculdade, de fato, a filha estava passando mal numa sala separada, sendo cuidada, atendida, mas já estava se recuperando, já estava um pouco melhor. Nós pudemos voltar imediatamente, ele com a filha no carro e eu trouxe o carro dele de volta para casa. E graças a Deus, ao chegar em casa, ela já estava bem melhor. E eu pude perguntar para ela: minha filha, o que aconteceu? E ela respondeu na lata: ansiedade. Crise de ansiedade. Era final de um período importante do curso, ela tinha que fazer uma prova de recuperação, estava muito preocupada a ponto de passar mal. Inclusive, ela mesma disse que depois que ela fez a prova, e informação, ela foi bem na prova, conseguiu a nota que precisava, ela disse que parece que um peso foi tirado das costas dela e ela conseguiu se manter mais calma. Ansiedade, preocupação com as coisas. O medo que o brasileiro tem de câncer é alto, mas você sabia que pesquisas dizem que hoje há um medo maior entre as pessoas, o medo de transtornos mentais, problemas de saúde mental ligados à ansiedade. As buscas nas UPAs, unidades de pronto atendimento, por causa dos efeitos da ansiedade, está disparando nos últimos anos. Esses dias eu estava terminando um trabalho na escola e uma adolescente estava na saída, sentada, sendo atendida por professores, ofegante, estavam abanando ela chorando e parecia que ela ia ficar sem ar, com o peito apertado. Não é nada, professor, ela tem uma crise de ansiedade. Um dos vilões da saúde mental é a preocupação excessiva. Muita gente tem, mas não sabe o que fazer com ela. E, inclusive, preocupação excessiva e fora de controle traz consequências perigosas, como já estamos conversando aqui. Muitas pessoas têm problema para dormir por causa de preocupação. E quando você não dorme, a sua vida complica muito. Problemas digestivos, por causa de ansiedade. Mais grave, risco de você ter hipertensão e um AVC. Tão somente por causa de preocupação excessiva, a imunidade cai, a pessoa fica mais vulnerável a doenças, dificuldades cognitivas, por exemplo, memória, atenção, excesso de desânimo, irritabilidade, isolamento e tantos outros problemas físicos e mentais, emocionais, fora o problema espiritual da ansiedade, males espirituais. A preocupação excessiva afeta a nossa vida com Deus, se desdobra em comportamentos perigosos, pecaminosos, vícios e por aí vai. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios capítulo 1, se você quiser acompanhar a leitura dos versos, Provérbios capítulo 3, dos versos 1 a 6. Provérbios capítulo 3. Eu quero propor, nesse tópico de Provérbios que nós estamos nesse ano, olhar para o que Provérbios fala sobre este assunto que é de 2025. O assunto da preocupação, da ansiedade. E eu proponho hoje o fim da ansiedade, o segredo de Provérbios para blindar sua vida da preocupação destrutiva. Quero começar com os versículos 1 e 2. Nós temos aqui projetado: meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias. E olha, o final do versículo 2 diz: lhe acrescentarão anos de vida e paz. Você tem preocupação excessiva, ansiosa aqui, nesse versículo? Anos de vida e paz. O sábio oferece nessa passagem ensinos e mandamentos que, se forem lembrados e guardados, o versículo 1 diz: não esqueça e guarde, significa o seguinte: olha, aceita o ensino de Deus,
guarda, pratica. Isso vai trazer para você serenidade no meio do caos, não importa qual for. Isso vai acrescentar para você anos de vida, e não anos sofridos, cabisbaixos, vai acrescentar anos de vida tranquilos, de paz. Deixa eu dizer uma coisa para você que você vai perceber aqui ao longo do estudo desse texto. Estes ensinamentos funcionam como princípio de causa e efeito. Lei da gravidade é um princípio de causa e efeito. Dá até dor na espinha você imaginar, né? A lei da gravidade diz que se eu soltar esse celular aqui, o que vai acontecer com ele? Eu vou ter que comprar outro. A lei da gravidade vai jogar ele para o chão, ele vai quebrar. A ideia é que nós estamos diante de princípios de causa e efeito aqui, ou seja, o efeito de você praticar o que está escrito aqui será a vitória sobre a preocupação. Causa e efeito. Primeiro princípio: cultive virtudes nos seus relacionamentos horizontais. Cultive virtudes nos seus relacionamentos interpessoais. Porque é isso que ele diz na sequência, no versículo 3. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração. De todas as palavras presentes nesse versículo, eu destaco duas: a palavra bondade e verdade. São duas virtudes essenciais para relacionamentos do dia a dia. E você vai entender o que eles têm a ver com preocupação. A palavra bondade, ele diz assim: não deixe que a bondade abandone você. A palavra bondade, no hebraico, é hesed. É uma palavra teológica crucial no Antigo Testamento. Alguns traduzem por amor, fidelidade, benignidade, lealdade, e bondade é tudo isso junto. É a graça de Deus que não muda, é a decisão imutável de Deus, inexplicável, impressionante, de amar a gente. Deus tem hesed por nós, ele tem um amor leal pelo povo da sua aliança. Essa é uma qualidade do caráter de Deus. É por isso que Deus cumpre a aliança. É por isso que Deus deu para Israel a terra que ele prometeu. Não porque o povo merecesse, mas porque ele prometeu. É por isso que Deus deu a Abraão uma numerosa descendência. Não é porque Abraão merecia, é porque Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. É por isso que Deus ordenou que construíssem o templo em Jerusalém, no Antigo Testamento, e foi habitar no templo, se manifestar no templo. Não é porque o povo merecia, é porque Deus decidiu fazer isso. É por isso que Deus enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Bondade. E aí Deus vem e diz: você é chamado a ter esse tipo de atitude nos seus relacionamentos. A ser bondoso também. Ser leal, a decidir tratar de maneira positiva as pessoas do seu convívio, não importa o quanto elas mereçam, ou o quanto você acha que elas mereçam. Decida amar. Tem uma inversão aqui, e a maioria dos preocupados, ansiosos, estão preocupados com o que os outros acham dele. E por isso ficam preocupados. O que estão pensando de mim? O que está fazendo por mim? O que está deixando de fazer por mim? Mas quando você vira o jogo e diz: não preciso que outros façam algo por mim, eu só preciso amá-los. O peso da preocupação se vai, a ansiedade vai. Então pratique a bondade. E pratique a misericórdia, a verdade também, é outra palavra. Que a bondade e a verdade não abandonem você, a fidelidade. Verdade é fidelidade, fidelidade é certeza, é credibilidade, é firmeza e segurança. A fidelidade ou a verdade é a integridade no relacionamento. Eu sou verdadeiro nos meus relacionamentos. Eu falo
com honestidade, eu honro os meus compromissos, eu não escondo as coisas, eu não disfarço, eu emito a minha opinião com amor, mas eu emito a minha opinião. Então você tem a bondade e a fidelidade. Qual é o efeito disso? Amarra essas coisas no pescoço, escreve na tábua do seu coração, ou seja, faça com que isso seja natural nos seus relacionamentos. Quais são as recompensas? Versículo 4, você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Favor e compreensão de Deus e do próximo. São coisas excelentes para você não ter problema com preocupação e ansiedade. Você ser alguém que desfruta do favor do próximo. Alguém que desfruta do favor de Deus. Alguém que tem isso na sua vida. Boa reputação. Agora, aplicação para mim e para a sua vida. Pensa sinceramente junto comigo. Dos problemas que mais geram preocupação na nossa vida. Boa parte deles, talvez a maioria, estão ligados a relacionamentos com os outros. Você pode olhar para uma pessoa ansiosa, preocupada. Muitas vezes não é só a prova na faculdade. Tem alguma coisa na família que não está bem. Tem algum relacionamento que não está bem engrenado. Às vezes falta bondade. Às vezes falta verdade ali. E é isso que incomoda. Conflitos, ofensas, ressentimentos, diferenças não tratadas, distanciamento. É isso que tem deixado as pessoas preocupadas, ansiosas. Essas coisas são vencidas por bondade e por fidelidade. Reconciliação, amor incondicional, compaixão, altruísmo, sinceridade, convívio. Veja, preocupação não é a priori, preocupação não é, em primeiro lugar, o que a nossa sociedade diz que é. Ah, você está excessivamente preocupado? Ah, você tem uma doença, um transtorno mental. Foi criado até catálogos de doenças mentais com nomes difíceis, mas a primeira instância, a preocupação necessariamente não é uma doença que você vai tratar, que surge no vácuo, como se fosse um vírus, o vírus da preocupação. A bactéria da ansiedade não existe, mas é como se fosse um problema biológico que você tem que tomar calmante. Você tem que tomar um relaxante. E aí você cria drogados, dependentes de medicamentos. Olha, o nosso corpo precisa de água. E não adianta eu dizer assim, não, eu não vou tomar água, Deus vai cuidar de mim. Tem que tomar água. Assim como o nosso corpo precisa de remédio. Não adianta eu dizer, não, eu não vou tomar remédio. Vou tomar remédio, Deus vai cuidar de mim. Existem situações que é preciso um remédio, que o psiquiatra sabe oferecer, o médico sabe receitar. Mas cuidado. Nem toda preocupação, nem toda ansiedade é uma doença. Requer um remédio, vá com calma. Talvez o que precise é praticar bondade e fidelidade nos relacionamentos. Isso é uma mudança de chave no modo como se relaciona com os outros. Você deixa de esperar dos outros e passa a doar aos outros. O que Paulo disse? Não deva nada a ninguém, exceto o quê? O amor. Se torne um devedor. Não fique querendo que os outros te amam, você só vai ficar ansioso e preocupado, preocupada. Faz o que Paulo disse, olha, a partir de hoje, não deve mais nada para ninguém, tá? Só amor. É a única coisa que você deve para os outros. Isso vai trazer serenidade em meio ao caos. Mas eu quero focalizar e dar mais ênfase no segundo e último princípio. São dois. O primeiro princípio para espantar a preocupação é cultivar virtudes nos relacionamentos com as pessoas. Mas eu quero chamar a sua atenção para o segundo segredo para vencer a preocupação. Cultive a sua confiança em Deus. Cultive sua confiança no relacionamento com Deus. Você tem a integridade horizontal, bondade e verdade com os outros, mas você tem a integridade vertical
confiança em Deus. O versículo aqui, nós vamos perceber, ele vai trazer 3 verbos, versículos 5 e 6. O texto continua dizendo o seguinte, olha, confie no Senhor de todo o seu coração. Primeiro verbo, confie. Não se apoie, segundo verbo, no seu próprio entendimento. Terceiro verbo, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E o quarto verbo, endireitará. Ele endireitará as suas veredas. 3 verbos descrevem a sua relação com Deus. Confia, não se apoia e reconhece. Se o fantasma da preocupação aparece, a preocupação excessiva começa a causar problemas, é preciso reajustar o relacionamento com Deus também, não só com o próximo. Veja que esse versículo é dirigido ao filho. Ele começa lá no versículo 1, meu filho, você é filho de Deus, o seu papel, a sua responsabilidade diante do Pai Celestial é esses 3 verbos. O quarto verbo, no final do versículo 6, é a parte de Deus, uma promessa. Lembra? Causa e efeito. Você coloca algo no ar e solta, a lei da gravidade vai jogar para baixo. Se você praticar esses 3 verbos, confiar, não se apoiar e conhecer, reconhecer o Senhor, o quarto verbo, o Senhor vai cumprir, ele vai endireitar o seu caminho. Não vai ter ansiedade que vai te paralisar. Não vai ter preocupação excessiva que vai te incomodar a ponto de atrapalhar a sua vida. A primeira e a última frase, eu organizei de um jeito visual aqui, um gráfico. Ó. Confie no Senhor de todo o seu coração, e Ele endireitará as suas veredas. Essa é a ideia do texto. Eu coloquei de maneira gráfica aqui. Você confia e Ele endireita. E eu confio como? De 2 maneiras, não me apoiando no meu entendimento e conhecendo o Senhor nos meus caminhos. É assim que eu confio. E Ele faz a parte dele o efeito de endireitar as minhas veredas. Deus está deixando a seu encargo hoje, como crente filho de Deus, a decisão de fazer sua parte e provar se Ele vai fazer a dele ou não. Vamos voltar para o versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração. Vamos pensar um pouquinho na confiança. Quando a gente fala em confiar no Senhor, muita gente pensa que confiar no Senhor significa meio que torcer para dar certo, sabe? Eu vou confiar em Deus, né? Quer dizer, eu vou torcer para Deus me ajudar. Eu vou pedir com fé. Às vezes até fazer aquela barganha para, de repente, Deus realizar o que eu desejo. Confiar não é isso. O verbo confiar está ligado, na época deste autor de Provérbios, ele está conectado a um gesto no Oriente Antigo. Olha que interessante. Confiar tem a ver com prostrar-se com o rosto no chão. Isso antigamente era praticado e em nossos dias seria algo mais ou menos assim. Posição que transmite o quê? O que é essa posição de você se ajoelhar, estender suas mãos, colocar sua testa no chão? O que essa posição comunica? Quem que manda? Você ajoelhado ou quem está na frente? Quem está na frente manda. Quem que supre? Você é o provedor ou diante de quem você está ajoelhado é o provedor? A ideia de confiar é isso. Eu dependo e me submeto. É uma atitude inteira diante de Deus, física, mental, emocional. Este ser superior é Deus. Todas as esperanças do presente e do futuro estão nele. Dele vem a provisão e a segurança. Nele eu me sinto salvo, seguro, despreocupado. Então não é para confiar nas riquezas. Do tipo assim, eu me dedico à riqueza, eu me entrego ao dinheiro e eu encontro provisão e segurança nas riquezas. Não é para confiar na própria inteligência, a gente vai ver isso já já, no próprio instinto, na própria paixão. Não, essas coisas não são seguras. Quando confiamos, nos curvamos, nos apoiamos diante de qualquer outra coisa ou pessoa, ficaremos desapontados, tudo vai falhar e teremos problemas, inclusive, na eternidade. O Senhor está ordenando que se entregue a Ele de forma completa e absoluta. Eu chamo a sua atenção, voltando ao versículo 5, ao nome de Deus ali.
confie no Senhor. Eu diria que essa é a palavra-chave do versículo, Senhor. Porque o nome do Senhor aqui é uma tradução do nome sagrado de Deus no Antigo Testamento, expresso pelas 4 consoantes sagradas, que em português a gente fala Yahweh. Os judeus ortodoxos não pronunciam esse nome como eu pronunciei. Para eles, o que eu fiz agora é uma abominação. Eles não pronunciam, porque consideram um nome absolutamente sagrado. O Senhor é o nome do Deus de Israel. E só pronunciar esse nome deve gerar um temor e um amor profundo no nosso coração, porque Ele é o Deus que cumpre sua aliança, Ele é o Rei do universo, Ele uniu o seu povo por amor, Ele fez promessas. Esse nome foi atribuído a quem no Novo Testamento? Ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo é o Eu Sou. E o Eu Sou, Jesus, é o precioso e divino Filho eterno de Deus. Nós temos que confiar completamente nele, encontrando nele provisão, segurança e cuidado soberano. Coração é onde essa confiança precisa acontecer. Confie no Senhor de todo o seu coração, lá dentro do seu ser interior, ali naquele lugar que é a sede do que você pensa, do que você sente, do que você quer, a consciência, a personalidade. Então, juntando tudo, confie no Senhor de todo o seu coração. Deus está dizendo para mim e para você, olha, tem preocupação, tem ansiedade, o negócio é o seguinte, se entrega em total confiança a mim como seu Salvador. Não esconda nada. Não tome as rédeas de nada. De nenhuma área da sua vida. E para esclarecer essa confiança, lembra? Entram 2 verbos auxiliares aqui. Confie como? Em primeiro lugar, uma ideia negativa. Como é que eu confio? Versículo 5, não me apoiando no meu próprio entendimento. Não me apoiando no meu próprio entendimento. Como que eu confio em Deus? Eu preciso olhar para o meu entendimento. Eu preciso fazer alguma coisa com o meu entendimento. Entendimento aqui não é saber que 2 vezes 2 é 4. E que 2 mais 2 é 4 também. Mas nem sempre um número vezes outro é igual a um número mais ele. Né? Entendimento não é matemática. Entendimento aqui vem em primeiro lugar. No hebraico, o versículo está dizendo o seguinte, em seu entendimento não se apoie, dando essa ênfase. Entendimento é a capacidade de observar a vida. Entendimento é eu obter conhecimento, discernir e tomar decisão sobre namoro, sobre filho, sobre emprego, sobre estudo, sobre qualquer coisa do dia a dia. E aí, será que Deus está falando para a gente parar de pensar? E esperar que venha do alto a revelação das coisas? É claro que temos que pensar e decidir com responsabilidade e cuidado. Ganhar perspectiva sobre as coisas, aplicar a lógica, talvez até às vezes fazer conta de 2 vezes 2. Deus não pede que a gente renuncie o planejamento, nem que a gente tome decisão espiritualizada de qualquer maneira, mas o que ele diz é o seguinte, não dê prioridade ao seu entendimento, à sua perspectiva. E quer saber? Essa é a sua tendência. Essa é a minha tendência. Fazer as coisas com base no meu, no seu, no nosso entendimento. Deixe que a confiança no caráter de Deus, no poder de Deus, nos planos de Deus, seja a base para a maneira como você pensa, decide e age. Vou dar um exemplo bem prático, pegando o gancho da palavra que o Edu nos deu hoje sobre dízimo. Suponhamos que um cristão entenda, eu imagino que isso deve ter acontecido esse ano, dado o relatório positivo de aumento de entradas. Suponhamos que um membro da igreja entendeu, bom, eu tenho que dar o dízimo. Eu vou usar meu entendimento. Ó, não se apoie no seu próprio entendimento. Bom, eu vou usar o meu entendimento. Eu vou abrir a minha planilha lá no computador, meu caderninho de receitas e despesas. Estou usando o meu entendimento.
faço contas. Bom, corto alguns gastos para poder dar dízimo. Tiro algumas regalias, faço uns ajustes. E por mais que eu mexa no orçamento, no final das contas não está fechando. Só que ele não pode se apoiar no próprio entendimento. Ele não pode fazer o que ele acha melhor. Porque o que ele acha melhor? Eu vou esperar para dar dízimo. Sabe quando ele vai dar dízimo, né? Nunca. Nevermore. Não se apoie no seu próprio entendimento. Mesmo assim, esse crente decide priorizar a contribuição, por quê? Porque ele tem total confiança na provisão de Deus. Ele não vai esperar solucionar todos os detalhes antes de obedecer à vontade de Deus. Ele sabe que Deus vai ajudá-lo a fazer os ajustes, vai dar a provisão para que o dízimo faça parte das suas finanças. Isso se aplica a escolher namorado, ter ou não filhos. Estava conversando com a minha esposa, nós teremos encontro de Natal da família da minha mãe. O mais novo da família da minha mãe é a minha mãe, com quase 80 anos de idade. Eu tenho um tio com 90 e tralalá. 30 pessoas, mais ou menos, vai ter na festa. Sabe quantas crianças? 3. Uma família que, em poucas gerações, se apoiando no seu próprio entendimento, por exemplo, na área de filhos, renunciou completamente o princípio de ter filhos. Priorizaram suas carreiras, seus sonhos. Se você perguntar quantos animais tem na família, deve ter mais de 30. Cachorro todo mundo quer ter. Se apoiando no próprio entendimento. Não, ter filho é muito caro. O que Deus disse? Multipliquem-se. Espalhem-se. Não, ter filho é muito perigoso. Não, o filho tem que corrigir, eu não vou querer corrigir. Deus fala, tenha filho, corrija seu filho. Mas você ou não quer ter ou não quer corrigir. Você está se apoiando no seu próprio entendimento. Confiar no Senhor é não se apoiar no seu próprio entendimento. A palavra, o verbo apoiar-se é estribar-se. Eu fiz isso durante algumas vezes na minha vida, precisava me apoiar numa bengala, numa muleta, para poder ficar de pé. 2 vezes eu tive que fazer isso. Quando eu estava com a hérnia terrível, na cirurgia eu não saía nunca, e aí não dava para andar direito. Às vezes tinha que me apoiar em muleta. Outra vez foi quando eu operei o joelho. Tinha que se apoiar em muleta. Tem gente aqui, né, Júlio, que tem que se apoiar em muleta, mas não se apoia. A Cristina está com uma missão impossível de convencer o Júlio a usar a muleta. A Thaís já desistiu, né? Júlio, se cuida, Júlio. Olha só, é chato se apoiar em muleta. Minhas mãos, meus braços, meu ombro ficavam doloridos. É exaustivo você se apoiar no seu próprio entendimento da vida. É cansativo. Lá na frente dá errado, dá problema. Não se apoie no seu próprio entendimento. Confie completamente em Deus, não na sua inteligência, discernimento e habilidade. Caso contrário, o que vai dominar sua vida é a preocupação e a ansiedade. Então, confiar no Senhor é eu não me apoiar no meu entendimento como uma bengala, mas versículo 6, o início do versículo 6, reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. Reconhecer é simplesmente conhecer o Senhor. No sentido pessoal, eu conheço Deus. Eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele pensa, eu conheço a vontade dEle. E essa é a transição. Eu deixo de me apoiar na minha paixão, naquilo que me seduz, naquilo que eu gosto, eu paro de me apoiar nisso e começo a agir de acordo com o que eu conheço sobre Deus. Por isso que ele fala, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos.
Não é só algumas coisas, não é só o domingo, não é só uma área da sua vida, é todos os seus caminhos. Por que caminho? É modo de vida, ele está falando de estilo de vida, de tudo que a gente faz. Estradas. Você tem certeza que está alinhado com Deus em todo o seu estilo de vida? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você tem certeza disso? Se você não tiver essa certeza, você está se apoiando no seu próprio entendimento. Preocupação vai te pegar, a ansiedade vai te derrubar. O remédio vai te ajudar por um tempo. Prazeres paralelos vão te dar um gás ocasionalmente. Mas a coisa vai ficar ruim para o seu lado. Deus quer que você conheça a mente dele, o que ele pensa sobre cada momento da sua vida, cada circunstância, cada situação, cada dificuldade. A preocupação entra e domina quando eu me apoio no meu próprio entendimento. Nós estamos caminhando para a parte de Deus aqui, mas eu quero concluir essa parte e te ajudar a não esquecer desses 3 verbos. Confie. Confie como? Se prostrando diante do seu Criador. De que maneira prática? Não se apoiando no seu próprio entendimento, mas se apoiando no seu conhecimento de Deus. Muitas vezes, confiar em Deus envolve renunciar ao que você quer e abraçar o que Deus quer. Por exemplo, talvez adiar um gasto. Às vezes uma coisa simples assim. O que é confiar em Deus? Tá, eu não posso apoiar no meu entendimento e tenho que conhecer o plano de Deus. Às vezes na prática é você não gastar algo agora, deixa para depois. Você entende pela palavra que não deve gastar agora, você tem que gastar depois. Talvez signifique mudar a maneira como você trata seu pai e sua mãe. Porque Deus, a mente de Deus é honra teu pai e tua mãe, ponto final. Isso é confiar no Senhor. Você não tem vontade de honrar seu pai e sua mãe. Mas Deus não está perguntando se você tem vontade. Deus está dizendo, é assim que eu penso e é assim que você deve agir. Ou o inverso, repito a ideia, o exemplo prático de filho, educar e corrigir filho, não deixar o filho solto aos seus próprios desejos, prazeres, vontades, comportamentos. Deus diz assim, o meu pensamento para você é, instrua seu filho, corrija seu filho, coloque limites sobre ele, não importa se é difícil, não importa se é trabalhoso, não importa se é demorado, faça isso. Se você não faz, você está se apoiando no seu próprio entendimento. Então são pequenas coisas do dia a dia que exemplificam o que é confiar em Deus. Eu quero caminhar para a parte final aqui agora. Versículo 6, parte B, diz o seguinte: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Chegamos na parte mais bonita, na parte mais importante sobre a gente se livrar de preocupação e ansiedade. Porque aqui vem a declaração da promessa de Deus, a parte dele no acordo. Este é o modelo e o padrão pelo qual, e é só por este modelo e padrão, que nós podemos superar a preocupação. Como filho de Deus, você gravou, né? Quais são os 3 verbos? O principal, o negativo e o positivo. Quais são os 3? O primeiro é confie. Como? Não me apoiando no que eu acho, mas conhecendo a mente de Deus em todos os meus caminhos. Será que Deus vai cumprir a parte dele? Vai. A ideia é que ele vai endireitar as veredas. Você já viu, talvez até já tenha participado do trabalho de abrir estradas, rodovias. Talvez um acesso pequeno como esse que nós temos aqui na igreja, a entrada do portão até aqui em cima, eu vi o trabalho de fazer essa estradinha.
bem simples. Como também acompanhei esporadicamente todo o trabalho da abertura das estradas para o litoral norte, pela Nova Tamoios, com túneis abertos, rasgando montanhas, túneis com 15, 20 quilômetros, atravessando no meio de rochas. Antigamente isso era feito já nos dias do autor de Provérbios. O que é abrir uma estrada? Limpa o terreno, remove desse terreno obstáculos como árvore, rocha, pedra, preenche buracos, nivela montes, faz caminhos contornando montes, curvas. Não precisava ter tanta curva como daqui a Amparo, mas tudo bem, pelo menos a gente consegue chegar lá, né? Mas isso é abrir estrada. Olha o que o autor de Provérbios está dizendo que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai abrir os caminhos da sua vida. Deus vai possibilitar o seu avanço, o seu progresso, transformar sonhos em realidade. Ele vai te ajudar a seguir em frente e obter sucesso naquilo que Ele determinou para você. E não vai sobrar espaço para preocupação excessiva e descontrolada. Queridos irmãos, são dois os segredos para a vitória sobre a preocupação: a integridade horizontal, tratar os outros com bondade e com fidelidade, e a integridade vertical, cultivar confiança em Deus. Quais são as principais causas de preocupação hoje em dia? Quais são as suas causas de preocupação hoje? Sabe quais são? Segundo pesquisas e apontamentos da sociedade, primeira preocupação, sabe qual é? Chuta. Aparência e autoestima. 1920, anos 20, 30, o povo estava preocupado com guerra, com ter o que comer, água. Hoje a gente está preocupado com o tamanho do nariz. Ah, será que minha barriga está de tanquinho? Primeira causa de preocupação, aparência e autoestima. Segunda causa de preocupação, excesso de coisas para fazer com pouco tempo disponível. Eu tenho tanta coisa para fazer e tão pouco tempo, eu estou ficando ansioso. Terceiro, relacionamentos de namoro, relacionamentos afetivos. Quarto, conseguir equilibrar finanças. Quinto, problemas na família, junto com dificuldade no casamento. Futuro dos filhos, o que vai ser dos meus filhos, são exemplos concretos e reais de preocupação. Entrega cada uma dessas coisas para o Senhor. Deus, está aqui a minha necessidade. Está aqui a maneira como eu tenho feito as coisas nessa área. Eu não quero mais fazer do meu jeito, eu quero fazer do seu. Eu sei que o Senhor cuida de mim, eu sei que o Senhor é Yahweh, o Deus de amor, o Deus fiel. Eu quero me assegurar em Ti. Faça isso com todo o seu entendimento, coração, vontade. E lembra, você tem que abandonar a muleta da sua própria vontade, da sua própria opinião, do seu próprio jeito. E começar a estudar o Senhor. Estudar o Senhor. Estudar o caráter do Senhor. Os versículos da Bíblia sobre aquele assunto. As histórias da Bíblia sobre essa área. Os planos de Deus. Me maravilhar com esses planos. Abraçá-los e colocá-los em prática. Pratique a dependência de Deus. E aí, Ele vai abrir as estradas. Show. Preocupação. Quando eu era moleque, como todo moleque, a gente tinha as nossas enrascadas na rua. E eu tinha as minhas encrencas. No entanto, eu tinha um irmão mais velho. 3 anos mais velho. E quando a gente tem lá os nossos 8 anos, você tem um irmão de 11, 12, ajuda muito. E quando eu estava sozinho, eu só tinha problema. Mas quando meu irmão estava comigo, a história era outra. Jesus é nosso irmão mais velho.
Não para a gente aprontar o que a gente quiser e Ele vai limpar a nossa barra, mas Ele vai nos dar segurança. Confie nele. Não se apoie no que você quer. Conheça o que Ele deseja para você. Se submeta. Se ajoelhe, se prostre. E Ele endireitará as suas veredas. Não tem espaço para preocupação. Vamos orar? Graças te damos, ó Deus, por Senhor ser Jesus, o nosso irmão mais velho. Nos ajuda a confiar em Ti, renunciar ao comando, à autonomia, à autossuficiência. Nos ajuda a olhar para o Senhor, conhecer o Senhor, renunciar às nossas próprias ideias e valores. Fazer a Tua vontade e então entender que o Senhor abrirá as nossas estradas. O Senhor abrirá os nossos caminhos nas nossas emoções e sentimentos. O Senhor abrirá os caminhos dos nossos casamentos. O Senhor abrirá os nossos caminhos nas nossas finanças. O Senhor vai abrir caminhos nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, na nossa vida profissional. O Senhor vai abrir caminhos. Essa é a Tua promessa, o Senhor não falhará. Venha, ó Deus, endireitar as nossas veredas, à medida em que nós nos colocamos diante do Senhor, como servos submissos, obedientes à Tua vontade. Em nome do Senhor que nós oramos. Amém.